Gente, tipo assim, cenário devastador, horrível. Tá se criando uma semana que vai ser uma semana daquelas que tudo de ruim pode acontecer, pode tudo virar de cabeça para baixo, pode tudo dar ruim, né? Mas a gente tava bem, a gente tava bem. Fui vendo esse jogo, tipo assim, e pensando que como que a gente estava vendo uma sequência muito boa, né? Antes do clássico contra o Flamengo. Aquele clássico. Tô voltando lá daquele clássico lá contra o Flamengo. Isso aqui é a nossa análise do apito final aí de Internacional 2, Fluminense 0. Tô voltando lá atrás do clássico contra o Flamengo, por quê? Foi quando tudo desandou, né? Quando teve uma posição totalmente ruim da diretoria do Fluminense. Depois disso a gente perdeu pro Flamengo. A gente foi perdendo para os outros times. Foi criando esse cenário devastador dentro da Libertadores, porque tudo aconteceu na mesma semana. A gente perdeu pro Flamengo, depois a gente perdeu pro Rivadavia, a gente teve um jogo de ufa contra o Santos. Aí depois a gente tem um jogo horrível contra o Operário. Aí a gente tem um jogo contra o Chapecoense que a gente merecia perder, mas a gente ganhou muito no mérito, na sorte. E agora a gente tem esse jogo aí a gente teve um jogo contra o Bolívar, né, que a gente jogou nada e foi um 2-0 e mais esse jogo que a gente perdeu o Internacional. Tem que fazer um esforço muito gigantesco para perder desse time internacional. Quanto que esse time internacional é ruim, gente. Mas o Fluminense fez um esforço muito grande para perder esse jogo. A gente começa com uma escalação diferente do Zubeldia, né? O Zubeldia está pressionado, isso aí é fato. O Zubeldia está pressionado no cargo do Fluminense, está com quase status ali de sair do Fluminense. Não deve sair agora, não deve ser demitido agora. Mas se acontecer de perder para o Rivadavia lá na Argentina, provavelmente ele já fique na Argentina e não volte para o Brasil, demitido. Gente, tipo assim, é um treinador que é novo, não ganhou nada ainda. Né? Não, ganhou até a Sul-Americana, é verdade. Esqueci que ganhou a Sul-Americana. Mas é um treinador que promissor. Porém, tipo assim, se perdeu no elenco do Fluminense. Parece que um elenco que ele tinha como justo ali, certo para ele se perdeu totalmente no elenco que ele tinha na mão ali. O melhor time do Brasil. Lembra lá do melhor time do Brasil? Janeiro, fevereiro. Tratado como esse time. O Fluminense é o melhor time do Brasil. Começou o melhor ano do Brasil, melhor do que o Palmeiras. Quando a gente teve aquele embate contra o Palmeiras lá no Brasileirão, no começo do Brasileirão, foi tudo, se falou que foi o melhor jogo do ano. As duas equipes estão jogando o melhor futebol. Enfim, parece que tudo expirou, né, cara? Parece que não existe esse time que não mudou nada. Do nada, tipo assim, parou de jogar bola. Sabe? Essa rodada do Brasileirão tava tudo para ser a rodada perfeita para nós. Palmeiras empatou, Flamengo empatou, né? São Paulo empatou também, Bahia como junto com Bahia. Era só a gente ganhar que a gente ficava ali nos 29 pontos e a gente ficava ali, ó, encostado com o Palmeiras. Mas a gente veio com uma escalação, né? O Zubeldia inova, tira aquele 4-3-3, 4-5-1, enfim, do jeito que você achar melhor, que ele estava acostumado a fazer, colocando o Midian ao lado de Freitas e James, né? James já está suspenso para o jogo contra o Vitória, provavelmente joga esse jogo contra o Rivadavia, mas a gente viu um Freitas errando muita coisa, um Bernal fazendo uma partida das mais horrorosas da vida dele. O Bernal, a partida que o Bernal fez, não, tipo assim, não é digno de se fazer. Deixa eu ver se tá ligado aqui. Mas, gente, a partida que o Bernal fez não é uma partida que o Bernal tem que fazer no Fluminense. Foi o primeiro gol, aconteceu o primeiro gol, pô, erro. Mas, pô, o Fluminense tinha começado muito bem no segundo tempo. Com a entrada do Savarino, o Zubeldia percebeu de novo que ele errou em fazer uma escalação. Ele percebeu que
De novo, ele veio e errou. Aí o que, que o Zubeldia fala e faz? Tenta consertar o erro que ele fez. Eu tento querer entender por que, que o Serna se torna ainda um jogador tipo assim, de uso constante do Zubeldia, né? O Serna é um jogador que já não joga, já faz tempo já. Já não, tipo assim, não reproduz nada. O cara que demonstra que ele fez um ano bom. No começo do ano ele estava bem, estava fazendo os golzinhos dele, mas, gente, ele estava, tipo assim, começou a sumir, começou a ter um sono, assim, melhor dizendo, no Serna, que não dá para entender o que, que aconteceu. O gol que ele perdeu ali e tudo, eu tô atrapalhando todas as naves, mas, enfim, o Zubeldia percebeu que ele errou nisso. E quando a gente começa o segundo tempo, depois do primeiro tempo horroroso, que não teve nem finalização pro gol direito, o primeiro tempo horroroso que teve, o Zubeldia vai lá, tenta consertar, colocando o Savarino e o Serna no jogo. Ele vai e coloca os dois. O Fluminense começou muito bem depois disso. Primeira chance do Savarino, batendo no travessão, parecia ali que a gente, pô, ia chegar e ia voltar com tudo para conseguir essa virada. Mas o Bernal, ele estava querendo fazer de tudo para entregar um gol do Fluminense. E ele conseguiu. Porque o segundo gol foi justamente com uma entregada dele, porque ele dessa entregada, ele já estava querendo entregar já dois gols, já estava tocando errado, já estava fazendo. Parece que o Bernal tava nem aí para nada, sabe? Não sei se ele tava com cabeça pro jogo, enfim. Tinha que perguntar. Eu acho que o jogador ele tinha que saber se ele tava com cabeça pro jogo ou não. O treinador devia falar assim, irmão, você quer jogar esse jogo? Se não tiver cabeça para esse jogo, eu te coloco de fora. Não tem problema não. Tem que jogar quem tá com cabeça. O Bernal não estava com cabeça pro jogo de hoje. Era nítido o que tava rolando. Foi lá e entregou o segundo gol. E, gente, tipo assim, vocês não podem concordar comigo, mas é quem eu salvo desse jogo hoje, se existe um salvamento, a salvação para alguém nesse jogo hoje, se trata de Soteldo, que batalhou, correu pra caramba, tentou fazer de tudo pro Fluminense jogar. O Soteldo já tá mostrando que ele precisa ser titular, já faz tempo no Fluminense, e o Zubeldia fica enchendo o saco, colocando o mesmo jogador para jogar, que é o camisa 90, o Serna, que não reproduz nada no jogo, já faz muito tempo. O Riquelme, quando entrou lá no jogo contra o Santos, fez mais do que o Serna do que ele fez nesses 4 jogos que ele vem jogando em sequência. E por que, que o Riquelme não consegue jogar um jogo, sabe? Jogadores que precisavam, tipo assim, gente, vamos jogar, vamos jogar. Aí coloque tudo, aí o Soteldo é um dos casos que eu salvo nesse jogo. Outro jogador que eu salvo nesse jogo, vocês não podem concordar comigo, mas na minha opinião foi o John Kennedy. O John Kennedy foi um cara que correu o campo inteiro. Tava demonstrando que ele tava puto ali com o resultado, tava querendo partir para cima, tava brigando o tempo todo. Ele tava até assim, com o cara de nervoso, chutando com raiva e tudo, porque de tanta raiva que ele tava tendo de acontecer isso. E ver um time do Fluminense assim, andando assim dentro do campo e tudo. Gente, tipo assim, que a gente pode falar de uma atuação horrível hoje é do Alisson. O Alisson é uma Scania, assim, correndo, sabe? Parece aquelas carretas, assim, que demora 2 horas para entrar na terceira marcha, porque de tão lento que entra. Pô. O cara é ruim, mano. Porque não dá para entender, cara. O Zubeldia vai acabar sendo demitido pela própria burrice que ele tá fazendo no Fluminense, né? Isso tudo vai se concretizar se a gente for eliminado da Libertadores nessa próxima rodada que a gente vai ter contra o Rivadavia, né? Se a gente perder, a gente está eliminado, não importa o resultado. Então, a gente precisa muito correr atrás do nosso prejuízo. Ou o Zubeldia acerta e tenta entender essa ignorância que ele tem, soberba que ele está tendo, que ele é um bonzão na parada, ou ele vai ser demitido. E eu vou falar para você, gente, não vamos ficar com pena se o Zubeldia for demitido, não. Do meu dia ter demitido, eu postei nas minhas redes sociais. Se você não me segue, me segue nas minhas redes sociais. Eu postei tudo lá. O meu dia vai ter uma multa rescisória de 8,4 milhões de reais para receber se caso ele for demitido. Isso vai ser dividido entre ele e a comissão técnica dele, né? Mas, gente, o Zubeldia vai estar lá com dinheiro no bolso, com a rescisão. Depois disso, vai ficar 2 mesinhos de férias e provavelmente assume um outro clube na Argentina, um outro clube aqui no Brasil e começa tudo de novo, sabe? O cara tá cagando e andando. E a gente que fica aqui de otário, sempre aqui torcendo pro Fluminense. Então, gente, pô, resultado horrível. Não vamos ficar com pena, não.
Claro que o jogo mais importante é quarta-feira, é a final que a gente tem na Libertadores. Claro, beleza. Mas, pô, perder do jeito que a gente perdeu hoje é totalmente devastador. Aí desanima mais ainda, sabe? Desanima mais ainda. Mas, enfim, não tem muito o que falar. Essa aqui foi a nossa análise da final. Esse resultado horrível entre Internacional 2 e Fluminense 0. Era a chance da gente ficar melhor na tabela, mas a gente continua estacionado na terceira colocação, na quarta, enfim, não sei. Só sei que o time do Fluminense precisa se consertar logo. Na minha opinião, mesmo, voltaria com esse mesmo esquema de três zagueiros. Mas acho que o 3-4-3 o Zubeldia errou muito. Ficou somente dois volantes ali no jogo. O Fluminense não conseguiu criar nada com o Bernal e Alisson no jogo, porque tiveram que movimentar, ir para frente e para trás o tempo todo. Não conseguiu se movimentar. Na minha opinião, na minha visão, não sou treinador nem nada. Na minha visão, o Zubeldia tinha que entrar para esse jogo contra o Rivadavia, com o Fábio no gol. A mesma zaga que teve esse jogo contra o Internacional hoje, ou trocar o James pelo Ignacio, colocando Freitas e o Midian de novo para jogar. As minhas pontas assim, os dois pontas, a gente tá numa espécie de 3-5-2, três zagueiros, temos cinco meio-campistas, dois alas, assim do meu time seria um Guilherme Arana e do outro lado Canóbio. Esses seriam os meus dois alas para jogar. De volante, meu time seria com, a gente não tem o Bernal, né? Então a gente vinha com Hércules, Nonato, provavelmente o Salvarino para jogar esse jogo, porque o Lúcio Acosta ainda não está 100%. Né? Pensei que ele ia jogar hoje, poderia até jogar hoje, mas o Zubeldia decidiu não colocar, então a gente não sabe como está o Lúcio Acosta. Salvarino espetado como armador do time. E o ataque com Soteldo, o Castilho, ou até Castilho e John Kennedy, a gente precisa muito ganhar esse jogo. Gente, tipo assim, isso aqui foi a nossa análise. Tudo começou a dar errado depois daquele clássico contra o Flamengo que espantou a crise na diretoria, né? Esse time precisa de uma lavagem cerebral. Essa lavagem cerebral possa ser com o técnico, porque se o Zubeldia, vamos ver como vai ser a coletiva do Zubeldia. Enfim, se você não sabe onde ver a coletiva do Zubeldia, eu gosto de ver os coletivos. Ver a coletiva do Zubeldia pelo Jornada Catel 1902. Eles vão postar até no canal do Fluminense também, para saber como que vai vir o Zubeldia para essa coletiva, o que ele vai falar, o que ele pensou. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, se você quiser aí, porque ó, que derrota horrível. Beleza? Valeu, galera. Se inscreve no canal, estamos quase chegando aos 300 inscritos, preciso do apoio de vocês. Valeu!